motor da aeronave roncava suavemente enquanto eu olhava pela pequena janela redonda, vendo apenas a escuridão da madrugada lá fora. O voo cargueiro seguia seu trajeto silencioso, cortando o céu a 10.000 metros de altitude. No porão abaixo, dentro de um caixão lacrado, estava o corpo que eu transportava. Apenas mais um serviço. Apenas mais uma alma sem vida sendo levada de um ponto ao outro. Mas algo naquela viagem estava errado. Desde que o avião decolou, eu sentia uma inquietação estranha. Um arrepio constante na nuca, uma sensação incômoda de que havia mais alguém ali. Mesmo sabendo que o compartimento de carga estava vazio, além do caixão, eu não conseguia me livrar da impressão de que não estava sozinho. E então, aconteceu. O avião tremeu levemente. Nada demais. Mas, no mesmo instante, um som abafado ecoou pelos alto-falantes da cabine. Um estalo seco, como madeira rangendo. A princípio, achei que fosse turbulência. Mas o barulho veio de baixo, do porão de carga, do caixão. Olhei para o piloto ao meu lado, esperando alguma reação, mas ele parecia não ter ouvido nada. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Até que ouvi de novo. Dessa vez foi mais forte, como um impacto surdo, algo batendo contra a tampa de madeira. Meu sangue gelou, prendi a respiração. E então, a voz saiu do rádio de comunicação, rouca, distorcida, impossível de reconhecer. Onde estou? Meu nome é Ricardo, e há 7 anos trabalho com transporte funerário. A maioria das pessoas não pensa muito no que acontece com um corpo depois que ele é preparado para o velório. Mas para alguém como eu, essa é a rotina. Minha função é garantir que os falecidos cheguem ao seu destino final, seja por terra ou pelo ar. Naquela noite, fui escalado para um translado aéreo. O corpo pertencia a um homem de meia idade, vítima de um infarto fulminante durante uma viagem de negócios. Sua família queria que ele fosse sepultado na cidade natal, a milhares de quilômetros dali. Nada em comum. Era apenas mais um serviço. A aeronave era um jato cargueiro de pequeno porte, sem passageiros além de mim e dos 2 pilotos. O caixão, selado e preso com cintas metálicas no porão de carga, estava a poucos metros abaixo da cabine onde eu me sentava. O espaço era apertado, com iluminação fraca e um cheiro constante de combustível, misturado ao ar seco do avião. Durante a decolagem, tudo parecia normal, mas depois dos primeiros 20 minutos de voo, comecei a sentir um peso estranho no peito, como se o ar ao meu redor estivesse diferente. Era um desconforto sutil, mas constante. A princípio, tentei ignorar. Talvez fosse apenas o cansaço. Mas então, a aeronave deu uma leve sacudida e ouvi aquele primeiro som vindo do porão. Um estalo, seguido de um leve rangido. Os pilotos seguiram concentrados nos instrumentos, sem parecer notar nada. Mas eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Alguma coisa estava errada com aquele transporte. O rádio da cabine emitiu um chiado, um ruído seco e intermitente, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem conseguir formar palavras. Foi nesse momento que eu soube que aquela noite seria diferente de qualquer outra que eu já havia vivido. O rádio da cabine continuava chiando, emitindo um som irregular e incômodo. O piloto tentou ajustar a frequência, mas tudo que recebemos foi um silêncio seco, como se a comunicação simplesmente tivesse sumido. Olhei para o relógio no painel, 3h12 da madrugada. Ainda faltava mais da metade do voo, e a inquietação dentro de mim só crescia. O barulho que veio do porão de carga ainda ecoava na minha cabeça. Um estalo seco, seguido por um rangido arrastado. Eu já havia transportado dezenas de corpos antes, e sabia que caixões podiam fazer ruídos naturais por conta da madeira e do deslocamento. Mas aquele som foi diferente. Tentei ignorar. Talvez fosse apenas minha mente pregando peças. Mas então o avião tremeu novamente, dessa vez de forma mais brusca. As luzes piscaram por um breve instante, e algo dentro do porão de carga fez um barulho seco, como se algo tivesse se soltado. Meu peito ficou pesado.
Engoli em seco, tentando encontrar alguma justificativa lógica. Levantei-me e fui até a porta que dava acesso ao compartimento inferior. Assim que desci os degraus estreitos, um frio cortante percorreu minha espinha. O lugar era apertado, iluminado por uma única lâmpada amarelada. O cheiro de combustível e metal queimado pairava no ar. O caixão estava lá, bem preso com as cintas de segurança. Mas alguma coisa parecia errada. Cheguei mais perto. O silêncio era absoluto. Nenhum barulho além do ronco abafado dos motores. E então, veio o som. 3 batidas secas. Parei com o coração disparado. Mais 3 batidas. Recuei um passo. O som vinha de dentro do caixão. Senti meu corpo gelar. Isso não era possível. O cadáver estava lacrado. Eu mesmo tinha acompanhado todo o processo na funerária. O avião sacudiu novamente e dessa vez o som veio com mais força. Como se algo estivesse tentando sair. Prendi a respiração. Meu instinto gritava para que eu subisse de volta para a cabine, mas minhas pernas não se mexiam. Fiquei ali, parado, encarando aquele caixão e esperando que aquilo não acontecesse de novo. Então, o silêncio voltou. Por um breve momento, pensei que tinha imaginado tudo. Mas quando dei um passo para trás, o quebrou-se completamente. Uma última batida, tão forte que as cintas metálicas vibraram. E no instante seguinte, a tampa rangeu, como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. O avião chacoalhou violentamente e eu me segurei no corrimão da escada para não cair. O cheiro de combustível queimado e metal aquecido parecia mais forte, como se algo na aeronave estivesse sobrecarregando. Mas isso não era o que me preocupava. O que me preocupava era o que estava acontecendo no porão de carga. O caixão não estava mais imóvel. Ele tremia de leve, como se algo dentro dele estivesse se mexendo. As cintas metálicas que o seguravam vibravam, os fechos rangiam, e então veio o som. Um estalo seco, depois outro. O barulho de madeira cedendo, como se algo estivesse forçando a tampa por dentro. Senti minha respiração travar. Meu corpo inteiro gritava para eu sair dali, mas eu não conseguia desviar o olhar. Eu queria acreditar que aquilo era apenas um problema estrutural, que as vibrações da aeronave estavam causando os ruídos. Mas então ouvi um som impossível de ignorar. Uma batida. Depois outra e outra. Rítmicas, fortes, vindas de dentro do caixão. Meu peito ficou pesado. Um suor frio escorreu pela minha nuca. Socorro! A palavra veio arrastada, sufocada, como se fosse pronunciada por alguém sem fôlego. O som não veio do rádio, veio do caixão. Meu coração disparou. Meu instinto gritava que aquilo não fazia sentido. O corpo estava lacrado ali dentro, morto. Eu tinha visto a papelada, o certificado de óbito. Aquilo não era possível, mas as batidas ficaram mais fortes. O avião chacoalhou de novo e o fecho de metal do caixão estalou. Algo cedeu. Foi quando a tampa começou a se levantar, muito lentamente, sem que ninguém a tocasse. O espaço escuro se abriu diante de mim. Um buraco profundo e sem vida. Um cheiro pútrido invadiu o porão, denso e ácido, queimando minha garganta. Minha visão escureceu por um segundo. E então, algo emergiu lá de dentro e começou a se mexer. Minha mente se recusava a processar o que estava diante de mim. O caixão agora estava aberto, a tampa deslocada para o lado, os fechos metálicos soltos. O cheiro de carne em decomposição inundava o porão de carga, denso, sufocante. O que quer que estivesse dentro daquele caixão estava se movendo. Vi uma sombra se erguer no espaço escuro, um contorno disforme de algo que não deveria estar ali. Meu corpo congelou, minha respiração ficou presa no peito. Então, o avião sacudiu novamente e o que estava no caixão se mexeu de vez. Um som úmido e arrastado encheu o compartimento. Era como se carne estivesse se desprendendo, se rearranjando. Um ruído borbulhante veio junto, algo entre um gemido e um estalo seco, como ossos se reencaixando. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia. E então eu vi os olhos.
2 pontos fundos e opacos dentro daquele rosto apodrecido. A pele estava esticada sobre o crânio, esverdeada, manchada, com partes se desfazendo. Os lábios ressequidos estavam entreabertos e da boca escorria um líquido escuro, espesso como piche. A coisa virou a cabeça devagar, como se estivesse me reconhecendo, e então murmurou algo, baixo, arrastado. Não era para eu estar aqui. O avião deu outro solavanco. O rádio chiou novamente, agora mais forte. Eu ouvi vozes. Eram palavras desconexas, sobrepostas umas às outras. Sussurros frenéticos, como se alguém tentasse me avisar de alguma coisa. A coisa dentro do caixão começou a se erguer. E naquele instante, meu corpo finalmente reagiu. Girei nos calcanhares e subi as escadas o mais rápido que pude. Quando alcancei a cabine, os pilotos me olharam com estranhamento. "O que foi?" perguntou um deles, sem tirar os olhos dos controles. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O cheiro pútrido ainda grudava na minha garganta. O rádio continuava chiando. Olhei para trás, para a porta do porão de carga. Ela ainda estava fechada. Nenhum sinal do que eu havia acabado de ver. Então, o rádio fez um último estalo. A voz sumiu. O silêncio voltou. O piloto deu de ombros, focado nos instrumentos. Deve ter sido alguma interferência. Essas coisas acontecem. Eu não respondi. Apenas encarei o painel, os dedos tremendo. Não sabia explicar o que tinha acontecido. Mas, quando finalmente pousamos e abriram o porão de carga, o caixão estava intacto, fechado, lacrado, como se nunca tivesse sido aberto. Aquela noite nunca me deixou. Sempre que fecho os olhos, posso sentir o peso daquelas batidas no caixão, o murmúrio abafado e a sensação de que algo, ou alguém, ainda está lá, esperando. Eu não sei o que aconteceu naquele voo. Não sei explicar a visão, nem o que realmente estava dentro daquele caixão. Mas uma coisa é certa. Desde aquele dia, o trabalho nunca mais foi o mesmo. A cada vez que faço um translado, seja no ar ou na terra, olho com mais atenção para os caixões. E sempre que ouço um estalo ou um ruído, um arrepio percorre minha espinha e a dúvida surge. O que se esconde dentro daquele caixão? O que realmente acontece depois que a morte nos leva? Se você gostou dessa história, tem muitas outras como essa aqui no canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos, porque quem sabe você pode encontrar mais do que imagina nas sombras do nosso mundo. Você já se perguntou o que acontece com os corpos após a morte? Eu nunca imaginei que a resposta me levaria para o alto do céu, onde o terror não conhece limites. Quando fui chamado para acompanhar um translado funerário aéreo, algo estava errado. Não apenas o que transportávamos, mas o próprio avião. Ele parecia carregar algo mais, algo que nunca deveria ter sido transportado. A cada quilômetro que avançávamos, a sensação de que não estávamos sozinhos ficava mais forte. Eu sabia que algo horrível estava prestes a acontecer, mas não conseguia descer, não podia parar, e não conseguia mais controlar a minha mente. Era uma tarde fria, o tipo de frio que entrava pelos ossos e fazia qualquer pessoa pensar 2 vezes antes de sair de casa. Mas eu não tinha escolha. O telefonema chegou como sempre chega, direto e sem rodeios. Precisamos de você para o translado, é urgente. Eu sabia o que significava. Transportar um corpo de um ponto a outro em um avião de carga, especialmente adaptado para esse tipo de serviço. Algo rotineiro para quem trabalha na funerária, mas sempre estranho para quem está no chão, observando a máquina de mover os mortos. O aeroporto estava deserto, exceto por algumas sombras longas das poucas aeronaves estacionadas. O avião, um modelo velho e enferrujado, estava pronto para partir. O cheiro da tinta descascada misturado com o diesel me fazia pensar que, talvez, não fosse a melhor hora para voar, mas estava ali para cumprir meu trabalho.
Eu não sabia quem era o morto ou o que tinha acontecido para que o translado fosse necessário, apenas a função de transportá-lo de um ponto a outro. No entanto, algo estava diferente naquele dia. O avião parecia mais sombrio, como se tivesse sido moldado para esse único fim. À medida que entrava no compartimento de carga, senti uma pressão no peito. A escotilha estava fechada, mas as sombras que se formavam dentro do espaço pareciam ter vida própria. A cabine estava vazia, exceto por uma caixa grande e escura, no centro da qual havia uma fita de segurança que tremia ligeiramente, como se algo estivesse tentando se libertar. A tensão no ar era palpável, e o piloto, um homem calado, não parecia se importar em falar muito sobre o que estava acontecendo. Ele apenas balançou a cabeça quando o olhei e disse: "Vamos voar, é tudo o que importa agora." Acontece que eu não sabia o quão errado estava. O avião decolou com um rugido abafado, os motores vibrando no ar e o céu escurecendo à medida que subíamos. Eu me sentei no banco de passageiros, ainda sem saber o que realmente estava acontecendo. O piloto não dizia uma palavra, sua atenção voltada apenas para os controles, enquanto o voo seguia seu curso silencioso. No entanto, uma estranha sensação se instalava, como se a gravidade fosse mais pesada e o próprio ar estivesse tentando nos prender naquele espaço. A cada minuto, meu estômago se revirava. O que era aquele corpo? Por que a funerária tinha me pedido para fazer esse translado pessoalmente? Não me era permitido saber os detalhes, mas algo me dizia que não se tratava de um caso normal. Ao olhar pela janela, vi as nuvens, densas e sombrias, como se o céu em si estivesse se fechando sobre nós. Mas não era isso que me incomodava mais. O que realmente me arrepiava era o som. O avião, silencioso até então, começou a emitir estalos vindos da parte de trás, onde o corpo estava armazenado. "Isso é normal?" perguntei ao piloto, a voz falhando na garganta. Ele não respondeu. Foi então que comecei a ouvir algo mais. Era uma batida suave, um tamborilar no fundo do avião, como se algo estivesse se mexendo dentro da caixa. Eu me levantei da minha poltrona, hesitante. Cada passo em direção à carga me fazia sentir como se o chão estivesse se distorcendo sob meus pés. O batimento aumentou, ficando mais frenético até que, de repente, parou. Um silêncio absoluto tomou conta da cabine. Eu alcancei a escotilha. Hesitei por um segundo e abri. Dentro, tudo parecia estático, exceto pela fita de segurança que agora estava completamente esticada, como se tivesse sido puxada para fora. Não havia sinais de qualquer movimento por parte do corpo, mas o ar estava carregado de algo que eu não podia identificar. O cheiro era forte, algo entre podridão e algo mais antigo, como se a morte em si tivesse impregnado as paredes do avião. Foi nesse momento que uma mão fria tocou meu ombro. Eu não sei se estava sonhando ou se naquele instante o pesadelo tinha se tornado real. A mão foi acompanhada por um sussurro, fraco e quase inaudível. "Deixe-me sair." O pavor tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia sentido. Eu congelei. O que quer que estivesse ali, dentro daquela caixa, estava vivo e estava tentando se libertar. O avião agora parecia estar se tornando mais pesado, mais denso. Eu olhei para o piloto, mas ele estava imóvel, como se estivesse em transe. E então percebi. Não era apenas o corpo que estava sendo transportado. O avião, aquela aeronave, estava sendo controlada por algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Eu não sabia quanto tempo se passou, mas a sensação de que estávamos sendo puxados para o fundo de algo inescapável não desapareceu. Eu só queria que o voo acabasse, mas o destino parecia querer nos levar mais fundo, para algo muito pior do que qualquer pesadelo. O avião começou a tremer violentamente. No início, pensei que fosse apenas uma turbulência, mas logo percebi que não era normal. O som dos motores se distorcia, como se estivesse sendo puxado por algo. Eu me segurei firme, minha respiração ficando cada vez mais pesada. O piloto não parecia se mover, seus olhos fixos na frente sem reação.
O ar na cabine estava ficando denso, como se o próprio oxigênio estivesse sendo consumido por algo invisível. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu instinto gritava que algo estava errado. Foi quando ouvi de novo um som vindo da carga. Primeiro, uma batida fraca, quase imperceptível. Mas logo depois, uma série de estalos, como se a caixa estivesse sendo agitada de dentro para fora. Não era uma mera vibração. Era como se algo ali dentro estivesse tentando se libertar. Eu me levantei lentamente, tentando ignorar o pânico crescente. O piloto não reagia, como se estivesse completamente desligado do que estava acontecendo. Aproximando-me da escotilha, vi que a fita de segurança estava esticada de forma anormal, como se tivesse sido puxada de dentro da caixa. A cada batida, o som ficava mais intenso, mais frenético. Com um tremor nas mãos, eu abri a escotilha. A caixa estava vazia. Não havia o corpo que se esperava transportar. No lugar dele, havia apenas a roupa, os objetos pessoais, mas não o cadáver. O espaço estava vazio, exceto por um tipo de umidade estranha que se espalhava por todo o interior. Aquela ausência, aquele vácuo, era ainda mais perturbador do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Fui tomado por uma sensação de claustrofobia, como se as paredes do avião estivessem se fechando sobre mim. O som da cabine, antes abafado, agora parecia estar vindo de todos os lados, como se as paredes estivessem sussurrando segredos de um lugar que não era mais seguro. Foi quando percebi que, na parte de trás, o piloto começava a se mover, mas de forma errática, quase como se estivesse sendo puxado por algo. Ele levantou-se lentamente, seus olhos vazios, e foi em direção à carga sem dizer uma palavra, como se estivesse em transe. Eu gritei, tentando chamar sua atenção, mas ele não parecia me ouvir. Seus passos eram lentos e pesados, como se ele estivesse sendo guiado por algo invisível. A tensão na cabine era insuportável. Eu sentia o pânico tomando conta de mim, mas não conseguia sair de onde estava. O avião parecia estar em um estado de desequilíbrio constante. A sensação de que nada mais era normal se espalhava como uma febre. A cada movimento do piloto, a sensação de que o controle havia se perdido ficava mais evidente. Algo estava no controle da situação, mas não eu, não o piloto. Era como se estivéssemos apenas seguindo uma direção que já estava traçada há muito tempo, sem possibilidade de fuga. O som da cabine continuava a aumentar. Eu olhava para o piloto, agora completamente fora de si, e sabia que não havia mais nada que eu pudesse fazer. A única certeza que eu tinha era que o que quer que estivesse no comando daquela situação, eu não era mais parte do plano. Eu não sei quanto tempo se passou depois daquelas últimas imagens do piloto vagando pela cabine, como uma marionete sem controle. Tudo ao redor estava distorcido pela tensão, pelo medo que parecia tomar conta do avião. A única coisa que eu sabia era que aquele não era mais o voo que eu havia embarcado. Algo havia mudado. Algo invisível e implacável havia nos pego, e não havia mais retorno. A cabine estava em silêncio agora, um silêncio insuportável, como se o próprio ar tivesse parado de se mover. Eu olhei para o piloto, ainda parado diante da carga, mas seus movimentos eram agora cada vez mais estranhos. Ele se aproximou da parede da cabine e tocou o painel de controle. Mas seus dedos pareciam não ter força, como se a energia que sustentava a aeronave estivesse se esgotando. Ele tocava, mas não havia mais resposta. O avião flutuava, sem rumo, uma entidade à deriva no ar, presa em uma realidade que não fazia sentido. Meus olhos se fixaram nas janelas. Não havia mais nuvens, nem céu. Era como se estivéssemos em um espaço fechado, onde o tempo e o lugar haviam deixado de existir. O exterior da aeronave parecia embaçado, como se a própria visão estivesse sendo distorcida. Tudo o que eu podia fazer era observar, paralisado, tentando entender o que acontecia, tentando fazer sentido de algo que, no fundo, eu sabia que não tinha explicação. A sensação de estar preso, sem saída, se intensificou. Cada segundo parecia se arrastar, como se o tempo tivesse se dobrado, perdido sua linearidade. Eu me levantei da poltrona,
sem realmente saber o que fazer. O piloto estava imóvel, e o avião continuava a sua trajetória estranha, como se algo o estivesse guiando. Eu olhei para ele mais uma vez, tentando encontrar algum vestígio de quem ele tinha sido, mas ele não estava mais ali. Era como se uma parte dele tivesse desaparecido, deixando apenas o corpo em movimento automático. E então, no momento mais insano de todos, o avião fez um barulho peculiar, um som como se algo estivesse se encaixando, e a luz da cabine piscou. O painel de controle acendeu por um segundo, como se a aeronave tivesse recebido algum tipo de sinal de vida. Mas eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que não havia mais volta. O que quer que estivesse controlando o voo não era mais humano. E nós já não éramos mais passageiros. O avião continuou sem mais destino, flutuando para um lugar que jamais entenderíamos, como uma sombra perdida no vasto vazio. E aí, você consegue imaginar o que aconteceu depois? O que seria de nós, presos naquele avião, à deriva? Eu sei que o medo nos faz pensar em 1000 teorias, mas a verdade é que não sabemos o que realmente aconteceu com aquele voo. Talvez ele tenha sido engolido por um buraco negro, ou talvez tenha continuado a vagar sem fim por uma realidade onde as regras já não se aplicam. Mas eu posso garantir uma coisa: ninguém mais viu ou ouviu falar daquele voo depois daquele dia. E o mais assustador é que, se você ainda está aqui, ouvindo a história, você já está em risco. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas quem sabe o que se esconde nos cantos mais escuros do mundo. Se você gostou dessa história, se ficou com a cabeça cheia de perguntas e um arrepio na espinha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem sabe você não encontra mais algo que desafie seus medos. Se você se atrever, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que a escuridão nunca deixe de te acompanhar. O silêncio dentro do avião era quase absoluto, exceto pelo ronco abafado dos motores e o ocasional farfalhar de um passageiro se ajeitando no assento. O voo era um translado funerário, sem passageiros comuns, apenas uma tripulação reduzida e um caixão acomodado no compartimento de carga. Eu já havia feito esse tipo de serviço antes. Era algo simples. Pegávamos o corpo em um aeroporto e o levávamos ao destino final. Geralmente um voo noturno para evitar burocracias desnecessárias. Mas havia algo diferente nesta viagem, algo que eu não conseguia nomear, mas que pairava no ar como um peso invisível. Foi no terceiro olhar distraído para o corredor que percebi uma sombra, um vulto movendo-se entre os assentos vazios. Pisquei, franzindo a testa. O avião transportava apenas a tripulação mínima. Não havia passageiros. E mesmo se houvesse, ninguém teria permissão para ficar de pé naquele momento. Meu coração acelerou e um arrepio percorreu minha nuca. Talvez fosse cansaço. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Ou talvez não estivéssemos sozinhos. O voo era um translado funerário padrão, saindo de São Paulo com destino a Recife. A bordo, apenas a tripulação essencial. Eu, Eduardo, primeiro oficial. O comandante Mário, um veterano de mais de 20 anos de aviação. A comissária Adriana, sempre séria e profissional. E o mecânico de bordo, Júlio, que ficava na parte traseira da aeronave monitorando os sistemas. No porão de carga, um caixão lacrado. Nenhuma informação detalhada sobre quem estava ali dentro. Apenas um nome nos documentos que não me dei ao trabalho de memorizar. Essas operações eram simples: transportar, pousar e seguir em frente. Mas havia um detalhe que me incomodava. Desde a decolagem, uma sensação incômoda tomava conta de mim. O ar dentro do avião parecia mais denso, como se estivéssemos voando em uma atmosfera diferente, mais pesada. O silêncio da cabine era perturbador, como se o próprio avião estivesse escutando. A primeira vez que notei algo estranho foi ao verificar os monitores de cabine.
Na tela de vigilância interna, que mostrava a parte traseira do avião, vi um borrão escuro passar rapidamente entre as poltronas vazias. Inclinei-me para a frente. As câmeras não eram de alta definição, mas havia algo ali. O estômago se apertou enquanto eu apertava os olhos, tentando entender. No instante seguinte, a tela ficou normal. Corredor vazio. Apenas assentos desocupados. Poderia ser um defeito no sistema de câmeras. Poderia ser minha mente me enganando. Mas, lá no fundo, eu sabia que não era. Tentei ignorar aquela imagem na tela, me convencendo de que era um erro no sistema, mas a sensação estranha persistia. O relógio digital do painel indicava que ainda faltavam 3 horas para o pouso. O comandante Mário permanecia calado, focado nos instrumentos, enquanto Adriana estava na galei traseira, preparando café. Eu me afastei do painel e olhei pelo corredor. A luz fraca iluminava os assentos vazios, e o silêncio absoluto tornava tudo ainda mais estranho. Foi quando notei algo diferente. Na última fileira, à esquerda, uma poltrona estava reclinada. Eu tinha certeza de que todas estavam na posição padrão. Mesmo assim, aquela ali parecia usada. Soltei um suspiro longo, tentando afastar o desconforto. Levantei-me e caminhei pelo corredor estreito. O som dos motores preenchia a cabine, abafando qualquer outro ruído. Quando cheguei perto da poltrona, estendi a mão e a ergui de volta à posição original. Nada demais. Talvez tivesse sido um erro na checagem prévia. Mas, no exato momento em que comecei a me virar para voltar ao cockpit, ouvi um ruído atrás de mim. Um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas real. Meu corpo travou e a pele do meu braço se arrepiou inteira. Prendi a respiração e tentei ouvir melhor. Mas tudo o que se seguiu foi o ronco constante dos motores. Está tudo bem, murmurei para mim mesmo. Era apenas cansaço. Dei um passo para trás e me virei, pronto para voltar ao meu assento, quando o painel de emergência próximo à porta de saída iluminou-se em vermelho. Porta de carga. Falha na trava. Meu coração disparou. Isso não era normal. A porta de carga era trancada e selada antes da decolagem. Se houvesse uma falha real, teríamos recebido um alerta ainda no solo. Apressei-me de volta ao cockpit. Mário lançou-me um olhar de soslaio. "Tudo bem aí?" perguntou, notando minha expressão tensa. O painel indicou uma falha na trava da porta de carga. Ele franziu a testa. "Estranho. Isso já aconteceu antes?" "Não comigo." Mário acionou a tela de status do avião e olhou para os dados. "Não há registro de despressurização. Pode ser um erro do sistema." Eu assenti, mas algo dentro de mim dizia que não era apenas um erro técnico. Foi então que Adriana entrou na cabine, visivelmente pálida. "O que foi?" perguntei. Ela hesitou antes de responder. "Tem alguém no avião." O painel de alerta piscava, lançando uma luz vermelha intermitente sobre a cabine escura. Porta de carga. Falha na trava. A temperatura parecia ter caído dentro do avião. O suor em minha testa esfriava rapidamente e um calafrio subia por minha espinha. Respirei fundo, tentando ignorar a sensação de que o ar estava mais denso, mais pesado. Levantei-me do assento e caminhei pelo corredor. A luz amarelada da cabine tremeluzia levemente, criando sombras alongadas nos assentos vazios. O ronco do motor preenchia o silêncio sufocante, mas havia algo por trás dele. Um ruído baixo e regular. Passos, vindo da parte traseira da aeronave. O instinto gritava para não seguir, mas minhas pernas se moveram sozinhas. A cada passo que eu dava, a sensação de que algo me observava aumentava. Quando cheguei à galley traseira, o cheiro me atingiu como um soco. Um odor pesado, azedo, madeira molhada, terra revirada. A pequena escotilha que dava acesso ao porão de carga estava aberta. A luz fraca lá dentro oscilava, lançando feixes instáveis sobre o espaço apertado. E então vi. A tampa do caixão estava escorada contra a parede metálica. O lacre de segurança violado. O caixão estava vazio. O ar ficou gelado ao meu redor. Um zumbido fino tomou conta dos meus ouvidos. Tudo dentro de mim gritava que algo estava terrivelmente errado. De repente, algo se moveu na penumbra do porão. Uma sombra. Alta, magra,
com movimentos lentos e irregulares. A coisa se arrastava para fora do compartimento de carga. Meu corpo travou. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. E então, antes que eu pudesse reagir, a luz falhou por um segundo. Quando voltou, estava de pé no corredor, a poucos metros de mim. O ar dentro do avião parecia ter se tornado sólido, pesado como chumbo. O som dos motores foi abafado por um silêncio sufocante. Meus pulmões se recusavam a puxar ar, como se o próprio ambiente tentasse me esmagar. A coisa estava ali, alta, magra, seu corpo parecia deslocado, como se seus membros não pertencessem ao mesmo eixo. A pele era pálida, sem vida, e o rosto não tinha rosto. Era apenas um borrão escuro, um vazio onde os traços deveriam estar. Mas mesmo sem olhos visíveis, eu sabia que aquilo me olhava. Um cheiro pútrido invadiu minhas narinas. Meu corpo, por instinto, deu um passo para trás. O corredor estreito entre os assentos se estendia como um túnel sem fim, a pouca iluminação oscilando em tons doentios. A sombra se moveu. Não andou, não deslizou. Apenas apareceu mais próxima. O pânico explodiu dentro de mim. Girei nos calcanhares e corri. As luzes da cabine falhavam enquanto eu passava, criando imagens distorcidas nas laterais da visão. Minhas pernas quase não respondiam, como se algo invisível tentasse me segurar. Atrás de mim, o som. Passos irregulares. Uma respiração rouca, molhada. O cockpit. Meus dedos deslizaram na maçaneta da porta da cabine de comando. Torci o trinco, joguei o corpo contra a estrutura e entrei, trancando-a com força. Mário me olhava com a testa franzida, mas antes que ele perguntasse algo, o barulho começou. Toque, toque, toque. 3 batidas secas na porta. Depois, silêncio. O avião seguiu sua rota. O radar não indicava nada de errado. Nenhum alerta de emergência foi acionado. O translado funerário continuava como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos a verdade. No porão de carga, o caixão ainda estava lá, mas não estava vazio. Algo havia retornado para dentro dele, esperando pelo próximo voo. O voo pousou sem mais incidentes. O protocolo foi seguido à risca. A carga foi retirada e transferida para o carro funerário, sem que ninguém questionasse nada. Mas enquanto observávamos do lado de fora, algo me incomodou. O caixão parecia sujo. Pequenos riscos escureciam a madeira como se unhas tivessem arranhado a superfície. Um detalhe insignificante para quem não sabia o que havia acontecido lá dentro. Ninguém mencionou nada. A aviação comercial tem suas regras, e uma delas é nunca questionar demais certas coisas. O que aconteceu naquela noite nunca foi registrado em relatório, mas toda vez que faço um translado funerário, lembro daquela presença no porão de carga. E me pergunto se dentro de algum outro avião alguém mais já viu o que nós vimos.